Chega mais, nação! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Mundo Fla React, nesse último dia do ano, dia 31 de dezembro de 2025, trazendo para vocês as últimas informações, atualizações, mercado da bola. O Flamengo segue muito forte no mercado da bola, visando aí a temporada 2026. O Boto e o Bap aí e Felipe Luiz também disposto a fazer um super Flamengo para a próxima temporada, para tentar ganhar tudo, pelo menos a prioridade novamente, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Já está no plano no Mengão e fazer um bom time para o Mundial de Clube. Por esse ano foi por pouco, o Flamengo bateu na trave, perdeu na final do Intercontinental, poderia se tornar o bicampeão mundial. Então já vai deixando aquele like se você é novo, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Também deixe nos comentários a sua opinião. Agora, sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo. Barroso está chegando. Será que está muito calor no Rio de Janeiro? Quando faz calor aqui em São Paulo, eu me mudei para o Rio de Janeiro, eu fui, na verdade, no meio do ano, mas quando foi a família inteira, foi justamente 29 de dezembro. Quando a gente chegou com as malas, quase a gente fez assim, não, vamos voltar. Porque, você não tem ideia, você que não é do Rio de Janeiro e chega lá, vamos saber com a Roberta Barroso. Aparentemente, tá numa área tranquilo, arborizada, refrescante, tá tranquilo. Tá tranquilo. Está com cabelos presos, porque, pelo jeito, a brisa está batendo por ali. Beta Barroso, conte-nos como está o clima por aí e a vida do Flamengo. Boa tarde para você. Boa tarde, Felipe, pra você, Jailson, fã de esporte. Tá quente, viu? Tá ventando, nesse momento até o vento parou, mas tá ventando muito forte, tanto que na praia a gente nem conseguiu ficar. Viemos pra rua de trás porque tá ventando muito. Hoje dia de ressaca no Rio de Janeiro, então é preciso também ficar de olho nisso. Só que o vento é quente, ou seja, tá muito calor, aquela sensação mesmo que a gente tá ali dentro do forno, como você sentiu chegando aqui quando veio morar no Rio de Janeiro. Mas vamos falar desse Flamengo, porque o que eu posso trazer para o fã de esporte é o seguinte: o Messi ficou para trás, porque o Arrascaeta é o rei da América na premiação do jornal É o País, que coroa o melhor jogador sul-americano da temporada, e de fato ele teve um ano mágico, 25 gols marcados, a temporada mais artilheira da carreira, 20 assistências. O Arrasca, que conquistou com o Flamengo esse ano Brasileiro, Libertadores, Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, e também no Flamengo o técnico Felipe Luiz foi eleito o melhor treinador da temporada. Ele dominou ali a votação, recebeu 191 votos dos 264 possíveis. O Felipe Luiz, que essa semana renovou com o Flamengo até o fim de 2027, entra agora em 2026 tentando defender aí esses principais títulos. E segue também o planejamento do Flamengo, a tentativa de contratar Caio Jorge do Cruzeiro. O rubro-negro vai fazer mais uma investida nesse jogador, de olho também na contratação de um goleiro para disputar posição com o Rossi. O Brazão do Santos está na lista. O Flamengo deve fazer também uma nova proposta por esse atleta. E já o zagueiro Vitão foi aprovado nos exames médicos, está tudo certo para assinar com o Flamengo. O anúncio deve acontecer nos próximos dias, tem aí esse recesso de final de ano, mas o Vitão vai assinar até o fim de 2029. Felipe, eu volto com você. Valeu, Beta Barroso, trazendo as informações do Flamengo. Já mais informações dos clubes cariocas aqui no Sport Center. Primeiro, merecido? Arrasca como o rei da América? Precisa? Há necessidade? Há necessidade? Precisa discutir isso daí? Não, a Arrascaeta é merecidíssimo. Dá pra discutir se o Messi mereceu os 39 votos que ele ganhou. Mas o Messi, ele jogou uma barbaridade lá. É porque passa a batida MLS aqui às vezes, né? Eu tava até olhando, mas o Inter Miami ganhou o título pela primeira vez. Ele foi artilheiro, jogou demais, mas em relação a patamar de disputa não tem condições. O Arrascaeta merecidíssimo, brincou, 45 participações em gols, cara, num ano, absurdo. Lembrando que desde o início da temporada, né, tinha essa questão, essa discussão de fisicamente preparar o Arrascaeta para ter uma baita temporada, e eles conseguiram, né? Todo o departamento ali de futebol do Flamengo conseguiram preparar. A gente tá falando de um super elenco, alguns jogadores vão sair, e jogadores importantes, assim, de nome, mas que não estavam sendo tão representativos. A discussão no Caio Jorge. Qual que é a prioridade, na sua opinião, do Flamengo em 2026? Posições? Já pegou o Vitão, era uma posição que eu achava que era, assim, muito necessária, que o Flamengo basicamente ficou a temporada toda com 3 zagueiros.
Atacante, precisa de um outro centroavante, já falei isso aqui também ontem, até a gente conversando sobre isso, precisa de um centroavante porque só tem o Pedro, naquela função de referência só tem o Pedro, e os jogadores de movimentação, o Bruno Henrique, fica ali mais ou menos improvisado como centroavante, mas ele prefere jogar aberto pelo lado esquerdo, e dependendo desse deslocamento, né, porque o Carrascal já se firmou como um dos titulares também, então eu acredito que vai precisar de mais um ponta, vai precisar de mais um jogador que joga aberto pelo lado esquerdo, já que o Carrascal se firmou, né, nessa posição também. Acredito que seja mais ou menos por aí. O zagueiro já foi, um centroavante camisa 9. Acho que essas duas posições principais que o Flamengo deveria ir atrás. Vamos ver o que temos ainda pela frente aqui. O momento mais difícil, Vene, foi a Copa do Brasil, a eliminação inesperada. Porque pensar, ele ganhou a Supercopa, ele ganhou o Carioca sem problemas. Vem a Copa do Mundo, não dá para dizer que foi um desastre, né, quando sai para o Bayern de Munique. Talvez o momento difícil tenha sido esse imbróglio, Copa do Brasil, essa eliminação. Você pensa em outra fase mais conturbada? Aí? Eu vou ser sincero, Flavinho, nessa fase aí da eliminação na Copa do Brasil, eu não acho que tenha sido mais difícil, não. O Flamengo teve uma data FIFA que foi extremamente difícil. Eu lembro que foi justamente quando não teve o Jorginho, inclusive para mim. O Jorginho faz muita diferença ao time do Flamengo. Quando o Flamengo não tem o Jorginho, o time cai muito de produção. E o Flamengo, em duas situações, justamente em dois momentos pós-data FIFA, o Flamengo caiu muito de produção. Inclusive na reta final do Campeonato Brasileiro, naquele momento, por exemplo, quando o Flamengo perdeu para o Fortaleza. Naquele momento ali, o Flamengo estava em queda de produção. A sorte é que o Palmeiras, que na ocasião brigava por título, também caiu muito de produção. Então, eu considero esses momentos aí os mais difíceis do Flamengo na temporada. A eliminação na Copa do Brasil, eu acho que era mais esperada, justamente por conta disso, pelo Flamengo ter dado prioridade a Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Por exemplo, a fase de grupos da Libertadores do Flamengo foi complicada também. Passou em segundo, né? O Flamengo passou em segundo, inclusive o Juninho, que já disse adeus ao Flamengo, fez um gol extremamente importante. Eu acho que esse gol até paga a vinda dele para o Flamengo, mas foi outro momento também complicado que eu me recordo aqui do Flamengo. Ou seja, na fase de grupos da Libertadores e essa reta final do Campeonato Brasileiro, apesar de ter levado o título, ter sido campeão, mas foi muito graças também ao péssimo desempenho do Palmeiras que ninguém imaginava. O Flamengo sai da Copa do Brasil e passa a focar Brasileiro e Libertadores, a gente lembrando que as dificuldades que o time teve que superar na Libertadores... Tem que ouvir torcedor rubro-negro em momentos de turbulência ou crise, como quer que você queira aí, chamar o Felipe Luiz de estagiário. Estagiário bom demais esse, né? Olha... Aproveitamento de mais 70% em uma temporada extremamente difícil. Ah, porque o elenco é muito bom. Beleza, quantos treinadores passaram pelo Flamengo e não conseguiram fazer o baita trabalho que ele fez? Inclusive o antecessor a ele, o Tite. Eu gosto sempre de mencionar isso. E eu não estou aqui desmerecendo o Tite, pelo contrário. Eu estou elogiando o Tite, que para mim é um baita treinador. E mesmo assim, esse baita treinador não conseguiu fazer um baita trabalho como o Felipe Luiz vem fazendo. Então, eu acho que a manutenção do Felipe Luiz é a melhor notícia para o Flamengo para a temporada 2026. O Flamengo ele merecia ter um pouco de paz, porque era sempre isso. Quando tinha sucesso dentro de campo, acabava enfrentando uma turbulência fora de campo, com troca de comando, seja pelo péssimo desempenho, ou seja pelo planejamento da diretoria, que na antiga gestão, por exemplo, acabou tirando Dorival Júnior, que ganhou Copa do Brasil e Libertadores para trazer o Vitor Pereira e deu no que deu. Então, assim, eu acho que o Flamengo merecia um pouco de paz no seu comando técnico. Isso quer dizer que vai ganhar tudo novamente? Não, mas isso quer dizer que fica muito mais próximo do título. Eu estava fazendo essa retrospectiva e lembrei da janela de transferências no meio do ano, que foi muito importante para o Flamengo. Foi a janela em que o Flamengo mais gastou, com reforços, né? O Flamengo traz o Emerson Royal. Tudo bem que depois não ficou sendo aquela grande opção na ausência do Varela. Ele até começou bem, teve uma queda. Mas você tem aí Jorginho, veio um pouco antes, porque disputou a Copa do Mundo de Clubes. Mas foi na janela de Foi na janela, Saul, Carrascal, Samuel Lino. Deu uma outra cara para o time do Flamengo no segundo semestre. 5 reforços importantes, né? Talvez não chegasse tão longe no Brasil, sendo campeão brasileiro, Libertadores, ser esses 5 reforços. Mas no começo do ano, não lembro agora quem chegou de peso, né? O Juninho, o atacante. E o Danilo, que acabou sendo importante também, fez até o gol do título da Libertadores. Vene, vou jogar essa pro Lucas. O que você achou a principal contratação
Desses 5 aí citados, a gente lembrou do Juninho, que não foi muito bem, mas para escolher, acho que talvez, não foi a tua opinião, mas já pensei aqui na minha resposta também, porque teve um cara no meio de campo que dominou, que o Vene até levantou. O Jorginho, né? Te falar, ô Flávio, o Jorginho jogou muita bola, mas eu acho que já era esperado que o Jorginho ia chegar no futebol brasileiro e ia jogar, por tudo que ele já fez no futebol lá fora. Só que o nome do Carrascal foi alguém que surpreendeu muito. Ninguém esperava o Carrascal chegar no Flamengo e tomar conta do time como ele tomou. Ele termina o ano como titular, inclusive, lá da Arrascaeta, não termina, Vene? Jogando no ataque, mostrando versatilidade. Exatamente. Né? O Jorginho jogou muito. Acho que sim, com relação ao impacto, o Jorginho, de fato, ele tem um impacto maior ao time do Flamengo. Só com relação à surpresa, a algo que talvez o flamenguista em si não esperava que fosse acontecer, o Carrascal chegar e tomar conta. O Carrascal colocou no banco o Luiz Araújo, o Carrascal colocou no banco o Cebolinha. O Samuel Lino algumas vezes. Samuel Lino algumas vezes. Na final da Libertadores, o Samuel Lino começa como titular, Vene? Sim. Sim? Na final da Na Libertadores... reta final do ano, o Carrascal titular. Ele ganha a posição, né, Vene? O Samuel Lino foi titular na final da Samuel Libertadores. Lino e o Carrascal também, né? O Carrascal depende do jogo, confesso que eu não lembro, mas contra o Ceará, por exemplo, que foi um jogo importante pelo brasileiro, o Samuel Lino foi titular e fez o gol do título na ocasião. O Carrascal na final contra o Palmeiras, né? Ele fica... O Carrascal eu não lembro, se ele foi titular contra o Palmeiras. Eu não lembro mesmo. Ele termina o ano, o Carrascal jogando tanto na função do Arrascaeta, que ele foi contratado. O Carrascal foi titular contra o PSG, por exemplo. E nas duas pontas o Carrascal joga também. Foi a principal contratação para você? Não, para mim a principal contratação, sem sombra de dúvidas, do futebol brasileiro, para mim foi a melhor contratação do futebol brasileiro, foi o Jorginho. Em todos os sentidos. Eu concordo com o Lucas quando ele diz assim, a gente imaginava o Jorginho jogar bola assim. A gente tinha a imagem dele, seleção italiana. Mas eu não imaginava que seria da maneira que foi. Gente, ele estreia numa Copa do Mundo de Clubes, ele nunca jogou no futebol brasileiro. Ele é um jogador que sempre jogou no futebol europeu, a gente sempre menciona que tem período de adaptação. Ele chega e simplesmente toma conta do meio de campo do Flamengo. E ainda teve que lidar com a ausência do Pulgar. E ele, o Jorginho, ele carregou, entre aspas, outros jogadores. O Everton Araújo cresceu de produção. E quando o Jorginho está em campo, o Arrascaeta cresce muito de produção. E quando ele não está em campo, não só o Arrascaeta, mas o time inteiro do Flamengo cai de produção. Concordo com o Lucas em relação ao Carrascal, porque de fato não tinha uma expectativa muito grande em cima do Carrascal. Criou-se uma expectativa muito grande no Samuel Lino, por conta, enfim, da etiqueta dele, né, que é a contratação mais cara da história do Flamengo. Criou-se essa expectativa muito grande em outros jogadores e não no Carrascal. De fato, ele veio e deu muita conta do recado. E ele veio para ser o reserva imediato da Arrascaeta. Só que pela qualidade técnica dele, o que Felipe Luiz entende? Opa, dá para os dois jogarem juntos. E ele mostra ali uma certa, uma certa habilidade para jogar do lado direito, do lado esquerdo, meio de campo junto com a Arrascaeta. Mas eu acho que o Jorginho, para mim, é o número 1 no futebol brasileiro. Em todos os sentidos. A forma como ele joga, a forma como ele assume. Inclusive é um jogador que a gente gosta de dizer aí no mundo da bola, que é o capitão sem a faixa, porque de fato ele tem um espírito que o torcedor rubro-negro gosta muito. Bate pênalti muito bem, ele não perde pênalti. Inclusive contra o Chelsea na Copa do Mundo de Clubes, ele assume essa responsabilidade. Ele tinha acabado de chegar, né? E eu acho que isso valoriza... vira um cobrador, mostra também a personalidade dele. É isso, a experiência dele. Eu acho que isso valoriza ainda mais os títulos do Flamengo. Porque o Flamengo foi campeão mesmo passando por muitas mudanças na equipe. O Flamengo, de repente, perdeu o Gerson, o Wesley, jogadores muito importantes, considerados titulares absolutos. Seleção brasileira. Seleção brasileira. E, de repente, veio outros jogadores. E mesmo diante de uma temporada que é um jogo atrás do outro, o Felipe Luiz conseguiu manter o alto nível do time. Isso valoriza. Porque a gente sabe que quando a equipe passa por muitas mudanças, fica sempre aquela incógnita, aquela dúvida. Será que vai continuar o bom rendimento? Como que esses jogadores vão reagir? Então, eu acho que outras contratações ainda podem melhorar. O próprio Emerson Royal, acho que é um jogador que pode agregar ainda em 2026, porque de fato ele não chegou muito bem ao Flamengo. O Samuel Lino, repito, o que eu sempre falo, torcedor, se você espera do Samuel Lino número de gols, esquece. Se você gosta de analisar futebol através de números, você vai sempre criticar o Samuel Lino, porque o Samuel Lino, a importância dele é muito mais tática. Vou dar um exemplo aqui, o Cebolinha, não sei se fica em 2026. Eu acho o Cebolinha muito mais atacante que o Samuel Lino. Mas, taticamente falando, o Samuel Lino, ele se encaixa mais ao estilo de jogo do Felipe Luiz, porque faz recomposição defensiva. Enfim, a gente pode debater aí, mas
Eu acho que as melhores contratações são essas do Flamengo. O Jorginho, o próprio Saúl chegou muito bem, mas eu boto o Carrascal como segunda melhor contratação do Flamengo na temporada. E qual que não deu certo aí? Será que é o Juninho que saiu? Ou criaram uma expectativa muito acima do que realmente o Juninho poderia entregar? O Emerson Royal também chegou com o status de seleção brasileira. Ô Flávio, eu acho que assim, o Juninho, a torcida do Flamengo pouco esperava do Juninho. Não conhecia? Não conhecia o Juninho. Vem do Azerbaijão? Exatamente. Só que eu acho que o Samuel Lino, a torcida do Flamengo esperava muito do Samuel Lino. Acho aquele cara do Atlético de Madrid. A maior contratação da história do Flamengo. Foram quantos milhões investidos, Júnior? 22 milhões. 22 milhões investidos para um jogador que dentro de campo, eu acho que não foi o grande nome do Flamengo. Se esperava isso. Mesmo sendo a primeira temporada dele, eu acho que se esperava que ele causasse um impacto imediato no Flamengo e não causou. O Juninho desempenhou menos do que Samuel Lino, ao meu ver, mas eu acho que pela frustração em cima do nome do Samuel Lino, eu coloco, pelo menos no final de 2025, Samuel Lino como a decepção. A decepção. Concorda? Dentre os reforços. Fez gol do... Dá pra dizer que fez gol do título ali, porque foi o jogo que, contra o Ceará, que decretou o título do Flamengo, ele deixa o dele. Ele, antes da final da Libertadores, não era nem cotado para começar jogando. Vinha com Cebolinha. No nosso programa a gente debatia. A gente não colocava, né, o Samuel Lino como titular. E o Felipe Luiz... Eu defendia... Surpreende quando começa com ele e aposta nele, Eu não acho que tenha sido uma surpresa pelo estilo de jogo. O Felipe Luiz é um cara que ele gosta muito de estudar o adversário. E o Samuel Lino, ele tem umas características que o Felipe Luiz adora. A recomposição defensiva. Nenhum outro atacante da posição dele faz o que o Samuel Lino consegue fazer. Inclusive, nos tempos de Atlético de Madrid, ele atuava até mesmo como ala. Inclusive, contra o Bahia, quando o Flamengo teve um expulso, que foi o Danilo, ele começou a jogar como ala. Ele foi muito importante naquele jogo. Sabe qual foi o problema? Ele perdeu um gol na cara. E aí ficou marcado. E com razão, tá? Eu acho que ele merece as críticas. Porque nenhum atacante, seja do Flamengo ou não dá para perder um gol da forma que ele perdeu. Eu concordo com a palavra decepção pela expectativa criada. Mas eu não considero um erro. A do Juninho foi um erro. E quem está falando isso não é o Vene Casagrande. Quem falou isso foram pessoas do Flamengo que entenderam que, de fato, a contratação foi um erro pelo estilo de jogo. Eles não analisaram de uma maneira correta. Tanto é que, em vários momentos, o Juninho nem relacionado era. E já foi até vendido. Méritos do Flamengo, conseguiu pelo menos o valor de volta. Mas, se eu for dizer um erro, eu acho que o Juninho foi o erro. Decepção pela expectativa criada pelos torcedores, a do Samuel Lino. Isso quer dizer que Samuel Lino não vai dar certo? Muito pelo contrário, o jogador ele não teve férias, porque ele veio em reta final de temporada. Ele jogou inclusive a Copa do Mundo de Clubes, ele agora vai ter uma pré-temporada, está mais readaptado ao futebol brasileiro, já conhece mais o estilo de jogo de Felipe Luiz. Eu acho que a tendência é que ele cresça de produção. Mas vou repetir, você torcedor, se espera número de gols do Samuel Lino, você vai se frustrar sempre. Esse é o último programa do ano, é para passar régua em 2025. Hein? O Flamengo terminou a temporada com um faturamento de mais de 2 bilhões de reais. Hein? Os títulos do Brasileirão e da Libertadores, além da premiação do Mundial de Clubes, que ultrapassou 150 milhões de reais, ajudaram o clube a ter essa receita recorde. Outro ponto foram as vendas, né? Faturando mais de 500 milhões em negociações de jogadores. O Flamengo bateu outro recorde em sua história. Foi o ano que o Flamengo mais faturou com vendas de jogadores? Foi isso? Mais foi até que quando veio o Vini Júnior, Paquetá... Porque o Vinícius Júnior foi um ano, o Paquetá foi um não outro foram, ano. Considerando dentro do mesmo ano, né? Exatamente. O que levantou essa grana aí? O Gerson, que a venda foi boa. Gerson, Wesley. Tem vários outros... Por exemplo, tem jogador que o Flamengo já vendeu, mas continua rendendo ao Flamengo porque o Flamengo manteve percentual de direitos econômicos. Então, assim, o Flamengo, de fato, vem fazendo muito dinheiro. Inclusive, hoje, muito se debate assim, porque o Flamengo ele tem essa estrutura toda por questão de direito de transmissão, porque acaba ganhando mais. Hoje, a principal renda do Flamengo não é direito de transmissão. Direito de transmissão é quinta. Está na quinta posição. O Flamengo não depende mais de direito. Óbvio que depende. Mas hoje não é a principal receita. Antes tem patrocínio, bilheteria, venda de jogador. Então, assim, direito de transmissão está na quinta colocação. Então, esse debate já não cabe mais. Os antes falarem que é da televisão, que dá tudo pro Flamengo. É assim porque tem mais dinheiro de receita de televisão. Esquece. O Flamengo não precisa mais. Muito pelo contrário. Só de patrocínio, o Flamengo ganha muito mais do que direito de transmissão. Acho que a boa notícia é, o BAP disse na apresentação que fez recentemente,
O Flamengo, agora, não precisa mais vender para contratar. O Flamengo vai manter o que tem e só tem dinheiro para gastar. Vai mudar um pouco a política, né? De vender os garotos, contratar medalhão, já é um pouco diferente do que o Flamengo começou a fazer na virada lá com 2019, com o Landim, ainda tinha muito vendia disso, bastante. Né? Vendia bastante. Bom, fazer o seguinte, já que a gente está no último programa de 2025, encerrando o ano, a gente vai montar uma seleção dos melhores... Nação, o Flamengo segue no mercado da bola, a gente está vendo aí, né? Que está acontecendo esse embate entre Flamengo e Cruzeiro. O Cruzeiro tem um dono, tem a SAF, tem Pedrinho que tem grana e tá fazendo jogo duro. Mas o Mengão está disposto a pagar uma bagatela boa, 30 milhões de reais. Não é pouca grana. Seria a maior contratação da história do futebol brasileiro. Chegaria a quase 40 milhões dando Cebolinha. Então o Flamengo quer reforçar, quer trazer um grande time, um grande elenco para a temporada 2026. Quer chegar muito forte. Hoje aí é 31/12, último dia do ano. E Boto está na Europa buscando um reforço, né? E matéria que acabou de sair do Som Fanático, o Flamengo ganha concorrência de LED West Ham na disputa por Tati Castelhano. O atacante pode acabar aí, um bom jogador, né? É um jogador uruguaio, está sendo muito disputado no mercado da bola. É um dos principais nomes da lista aí de contratações do futebol do Flamengo. Em baixa na Lazio, o argentino não tem futuro definido. Ele é argentino ou uruguaio? Agora que veio na cabeça aí, eu tinha por mim que o Tati Castelhano era uruguaio, velho. Na minha cabeça ele era uruguaio. Um jogador interessado ao Flamengo, ao rubro-negro, de 27 anos de idade. Atualmente na Lazio. Já passou também pelo futebol americano, MLS. Então um baita jogador, é um jogador aí que diz muito bem como é o estilo de jogo de Felipe Luiz, né? Felipe Luiz, que é um atacante, um 9 versátil. Tati Castelhano pode ser o nome desse, caso o Flamengo não consiga fechar com o Caio Jorge, né? Fez uma boa proposta. O próprio jogador, o staff do jogador gostou da proposta. Ele vai ter o salário, praticamente dobrou o Flamengo, ofereceu 2 milhões de reais de salário aí para Caio Jorge, mas é isso aí, vamos esperar a resposta. Outro jogador que o Flamengo está de olho no mercado da bola. Por que está de olho? Tem conversas aí de Carrascal, pode estar de saída do Mengão. O Flamengo está disposto a receber uma oferta de 30 milhões de euros, chegando aí 30 milhões de euros, o Flamengo venderia Carrascal. Então o Flamengo está de olho na renovação do Cruzeiro e Matheus Pereira, também um baita jogador na minha opinião aí, esse Matheus Pereira, ele daria muito bem no meio campo ali junto com a Arrascaeta. Eu acho que o futebol agregaria muito para o Flamengo, seria bom para o próprio jogador, deve ter 27, 28, eu acho que não chega ainda a 30 anos de idade não, Matheus Pereira não. É um baita jogador e já faz tudo isso jogando com um time bastante limitado que é o Cruzeiro. O Cruzeiro é um time limitado. Tá? O Cruzeiro tá tentando melhorar, fazendo algumas contratações, mas não é tudo isso não. É um time ainda limitado, um time que tem que fazer muitas contratações. Imagine Matheus Pereira chegando no meio de campo, no time do Flamengo, um time já organizado, com o técnico Felipe Luiz, que renovou o contrato, tem tudo aí para o seu futebol evoluir ainda mais. Então você ficou aqui até o final, peço a vocês, se é novo, deixa aquele like, se inscreva e ativa o sino. Sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos.